hoje temos uma tribuna popular. Convidar o vereador Aurélio Gomes para poder fazer a leitura bíblica. Salmo 3, versículo de 1 a 5. O vereador Aurélio Gomes está sem o óculos hoje. Convidar a vereadora doutora Rosângela Curado para a leitura bíblica do Salmo 3, versículo de 1 a 5. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Palavra do Senhor. Declaro aberta a terceira sessão ordinária do segundo período legislativo da 20ª legislatura. E vamos iniciar nossos trabalhos sobre a proteção de Deus. Passo a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Feito pedido de dispensa pelo vereador Berson do Posto, em votação. Pedido de dispensa para não leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a ata não lida da sessão anterior. Os vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores, instalamos na forma regimental a tribuna popular em alusão ao Dia Nacional das Artes, dia 12 de agosto, bem como a apresentação e defesa do projeto Lei Tesouros Vivos, que reconhece e valoriza os mestres e mestras da cultura popular. Solicitação feita pelo vereador Wallace Oliveira, do qual passo ao vereador Rodrigo Brasmar, que possa fazer a leitura do ofício 292, de autoria do vereador Wallace Oliveira. Senhor presidente, venho por meio desta caminhar a solicitação de uso da tribuna popular para a sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2025, data em que se celebra o Dia Nacional das Artes. O pedido é formulado pelos seguintes cidadãos: Lília Diniz, poetisa, produtora cultural e presidente da Associação Cultural da Casa das Artes. Elicleia Carícia Dalo, jornalista e vice-presidente da Associação Cultural das Artes. Professor Rogério Veras, docente da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Feita a leitura do pedido da instalação da tribuna popular, de autoria do vereador Wallace Oliveira, passamos a instalar nesse momento a tribuna com os convidados, senhora Lília Diniz, professora Regina Célia, Adonilson Lima e Elicleia, também jornalista e vice-presidente da Casa das Artes. Para darmos início, convidar a presidente da Casa das Artes, senhora Lília Diniz, para fazer uso da fala na tribuna. Ô minha gente, dê licença, dobrei, dei um laço. Se me der licença eu falo, dobrei, dei um laço, essa tribuna popular. Dobrei, dei um laço, eu dobrei, dei um laço. Na fita amarela, dobrei, dei um laço. Mas na cultura popular, a gente brinca
e o coro responde. Então, nessa cantiga do Lindô de Dona Francisca, eu quero convidar todos os presentes para, quebrando esse protocolo no Dia Nacional das Artes, da Cultura Popular, que eu possa dizer e vocês possam responder, eu dobrei e dei um laço, tá? Eu dobrei, dei um laço na fita amarela, dobrei, dei um laço, eu dobrei, dei um laço na fita amarela, dobrei, dei um laço. Ô minha gente, dá licença, dobrei, dei um laço, se me der licença eu falo, dobrei, dei um laço, essa tribuna popular. Eu agora vou falar. Eu dobrei, dei um laço na fita amarela, dobrei, dei um laço, eu dobrei. Na fita amarela, dobrei, dei um laço. Quero pedir a bênção, antes de começar a minha fala que eu preparei, pedir a bênção à Dona Francisca do Lindô, pedir a bênção a seu Escurinho do Samba, pedir a bênção a João do Vale, a Dona Teté do Cacuriá, a Dona Zubina Parteira, pedir a bênção a Dona Maria Benzedeira, pedir a bênção a Dona Francisca, a parteira que me deu a luz ao chegar nesse mundo. Bom dia, minha gente que está neste salão. Aos mais novos eu cumprimento, aos mais velhos peço benção, aos que estão nessa mesa faço a minha saudação. E a Deus quero agradecer pela vida, pela saúde e pelo pão. Em nome da Casa das Artes, venho novamente apresentar para esta nobre casa uma proposta singular. Um PL que pretende aos mestres beneficiar. Antes, devo esclarecer, de mestre a definição. É a pessoa portadora do saber, da tradição, quem aprendeu a fazer, ouvindo, vendo com atenção. É seu Zé, o velho carpinteiro, Dona Zubina Parteira, seu João que fez a canoa, a Dona Rita Benzedeira, o seu Escurinho do Samba, mestre Paizinha, a paneleira. Mestre Marcelino, o vaqueiro aboiador, encantando a boiada. Mestre Constanço, oleiro, mestra Ramalho das garrafadas. Mestre João, repentista, e sua viola encantada. Mestra Francisca do Lindô, seu Zé da Muda, o artesão. Seu Luiz, redeiro de pescaria. Alice, da rede do algodão. O pajé, Manuel Cricati, a mãe de santo com sua missão. São as quebradeiras de coco no meio do babaçoal, preservando a natureza e o conhecimento ancestral, defendendo o território diverso e natural. São aqueles que aprenderam sem uma escola frequentar ofícios eternizados da cultura popular, arte, educação e ciência, com tradição milenar. Pois mestre é aquela pessoa guardiã de um conhecimento que aprendeu e ensina e tem o discernimento que ensinando perpetua, enraiza o pertencimento. Salve os mestres e as mestras, guardiões da nossa história, os que vieram antes cuidaram da nossa memória, semearam em tempos áridos para colhermos a vitória. Nessa breve apresentação, por meio da poesia, como aprendiz dos mestres da literatura de cordel, apresentando a definição dos mestres, eu gostaria de fazer como os mais velhos, e já que eu estou com a palavra, pedir atenção para o que eu vou falar. É muito comum entre os mais velhos chamar a atenção, né? Eu não sou a mais velha não, mas aqui como eu estou com a palavra, eu peço então que vocês me ouçam para o que a gente vai falar aqui agora, né? No ano de 2023,
aliás, no ano de 2003, eu estive no Piauí participando do Encontro Nacional de Folclore, de Folguedos Populares, e eu fiquei absolutamente encantada com o que eu vi durante uma semana, passeando pelos palcos ali perto do Rio Poti, mestres lá do interior do Piauí, do Lindô, do Bumba Meu Boi, repentistas, teatro de rua, e pensei, por que, Imperatriz, a gente não tem isso? Por que a gente não tem uma exposição maior de quem está fazendo a cultura lá na ponta? E naquele momento nasceu em mim a semente do Festival de Cultura Popular. Em 2008, teve uma inscrição em Belo Horizonte de um projeto chamado Vozes dos Mestres. A essa época nós já tínhamos a Casa das Artes, e eu inscrevi a Dona Francisca do Lindô para participar desse festival. Ela foi contemplada e veio o desafio. Nós não tínhamos o dinheiro para levar a Dona Francisca do Lindô e o grupo até Belo Horizonte nesse projeto. No mesmo ano, eu inscrevi a Dona Francisca do Lindô no edital Culturas Populares do Ministério da Cultura, o primeiro edital que nós tivemos. E Dona Francisca do Lindô foi a única mestra de Imperatriz a se inscrever e foi contemplada com esse recurso de R$10.000 à época. Preocupada com a situação de nós irmos a esse evento, conversei com o Joãozinho Ribeiro, que então era o secretário de Cultura do Maranhão, trouxe para ele a situação e ele disse, não, a gente da Secretaria de Cultura garante a ida da Dona Francisca para esse festival. Fui conversar com a Dona Francisca, ela disse, mas minha filha, por que é que ao invés de nós pegar esse dinheiro e só nós ir para Belo Horizonte, por que é que nós não fazemos uma festa bem bonita com os grupos daqui? Uma mestra que pensava e pensou sempre na coletividade. E a partir dessa fala da Dona Francisca, nós, da Casa das Artes, criamos o primeiro Festival de Cultura Popular, que aconteceu em 2008, nas dependências do Graça Aranha. E daí, então, ficou mais claro ainda o quão grave é a situação desses mestres. Uma boa parte desses mestres, eles estão em uma situação de empobrecimento total. Vivem da sua aposentadoria e muitas vezes tiram da aposentadoria, que mal dá para comprar comida e o remédio da pressão alta e do diabetes, para comprar a fita para enfeitar a roupa, ou então ficam pedindo de gabinete em gabinete, como a Dona Francisca fazia muito aqui, pedindo para comprar a roupa das brincadeiras. Bom, mas o que é o Festival de Cultura Popular? E por que a gente apresenta esse projeto de lei linkado ao Festival de Cultura Popular? Porque o Festival de Cultura Popular ele não é só uma festa. Ele trabalha dentro dos eixos que deveria trabalhar toda a gestão de política pública para a cultura. A gente trabalha com a fruição, que é a festa, a gente trabalha com a formação e a gente também trabalha com proposta de políticas públicas como essa que nós estamos trazendo agora pela segunda vez a essa casa. A Dona Francisca, com esse prêmio de R$10.000, vereadores, ela disse, minha filha, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu estou assim, eu tenho um probleminha de saúde que eu queria ver como é que era, mas eu nunca tive dinheiro. E ela foi me contar. Ela tinha um nódulo no seio. E eu fui levar a Dona Francisca com esse dinheiro para fazer consultas e fazer remédio, e fazer exames. E naquele momento foi descoberto, então, que ela estava com um câncer de mama. Então, esse dinheiro fez uma diferença enorme na vida daquela mestra, que lutou até o último dia da vida dela contra o câncer, mas brincando. Carequinha, doente, saindo para a quimioterapia, mas juntando e reunindo os meninos. Então, uma mestra que tem uma importância que provavelmente uma grande parte de Imperatriz não a conheça. No ano que a Dona Francisca morreu, e aí os mestres, até na morte, parece que são sabidos, ela morre no dia 5 de junho. No mês que ela brincava, né? Um pouco parecido com o Chico Xavier, né? Vou morrer no mês em que todo mundo está feliz, é para não dar tempo de ninguém chorar a minha morte, né? E então a Dona Francisca morre no mês de junho, e no ano seguinte, aliás, no mesmo ano, a Fundação Cultural abre um edital com o nome Mestra Francisca do Lindô, com o dinheiro do Fundo Municipal de Cultura para premiar os grupos. Em 2016, nós, da Casa das Artes, a partir desse ano, nós começamos a premiar os mestres. Então, todo recurso que a gente recebe, independente do valor, esse ano nós gostaríamos de melhorar, inclusive, esse prêmio. Nós pagamos R$5.000 para o mestre.
né, só para ele. Ele pode fazer o que ele quiser com esse prêmio. R$5.000, que é um prêmio que como fala, a Secretaria de Cultura do Estado está pagando. Nós recebemos R$100.000 e passamos um prêmio de R$5.000 para os mestres dentro do nosso festival. Eu sei que eu estou me perdendo, estou viajando muito aqui, mas só para dizer para vocês um pouco do que nós fazemos dentro do Festival de Cultura Popular. Em 2014, nós homenageamos a professora Amparo. Em 2018, nós homenageamos o mestre Osório, que inventou de morrer, né, na pandemia, e que deixa aí para a gente um vácuo muito grande, porque fazia um trabalho maravilhoso, não só Imperatriz. Em 2019, nós homenageamos a mestra Paizinha, uma mestra que faz panelada há mais de 40 anos, fazia, porque morreu esse ano também de câncer. E que aí eu faço um pedido novamente de coração para esta casa, para que olhe para aquelas mulheres das 4 bocas. Aquelas mulheres das 4 bocas são como os ribeirinhos. Não adianta você tirar ribeirinho da beira do rio, não. Porque ribeirinho é que nem o peixe, ele precisa da água para sobreviver. E eu peço novamente aqui que olhem para aquelas mulheres. A dona Paizinha foi nossa homenageada, e aí a gente voltou os olhos para lá e conheceu a situação mais a fundo do que a gente já conhecia das paneleiras. Esse ano, nós estamos homenageando o mestre Genu. No recurso do ano passado, foi com a Lei Paulo Gustavo. Esse ano também, com a Lei Paulo Gustavo, nós estamos fazendo o nosso 5º Festival de Cultura Popular, em homenagem ao mestre Genu e ao mestre João da Cruz. E aí eu já convido vocês para esse festival, daqui a pouco a Elicleia fala sobre isso. Bom, mas e a lei? O que a Lília está querendo falar sobre isso tudo? É para trazer para vocês uma abordagem da problemática que nós temos a respeito desses mestres, guardiões da nossa memória, e a necessidade de uma lei que não vai onerar em nada o município, tá? Já começo a dizer isso para vocês, porque o nosso projeto de lei é que esse recurso venha do Fundo Municipal da Cultura, que já existe, embora a gente tenha aí um atraso histórico de pagamento desse Fundo Municipal de Cultura, que nenhum prefeito até hoje honrou a sua gestão, depositando recurso de 1% apenas para a política pública de cultura nesse município. O texto, e aí a gente já quer propor, viu, Alice, quando for redigir o texto e Raimara, que a gente, de repente, possa apelidar carinhosamente de projeto de lei Mestra Francisca do Lindô. Tá? É um cadastro, né? O município vai abrir um cadastro, nós vamos ter um edital. Esse edital, provavelmente, os grupos que vão fazer a inscrição, as pessoas que vão fazer esse trabalho de busca ativa para inscrever esses mestres, e vão ser selecionados para receber uma bolsa vitalícia de um salário mínimo. Ela é vitalícia, então não é aposentadoria que morreu transferiu, não, é para o mestre, né? E são 2 categorias, uma com registro e a bolsa vitalícia, e a gente vai criar, então, um livro desses tesouros vivos, né? E é importante a gente dizer que não somente o mestre, mas também a brincadeira, o elemento ali que ele está representando. E na outra categoria é uma certificação com um prêmio único, né? Aí a gente tem os requisitos, né? E aí a gente pode discutir esse requisito depois mais no detalhe. Ser brasileiro, residir pelo menos há 20 anos em Imperatriz e ter aí no mínimo 20 anos de atuação comprovada, ter relevância da sua história cultural. E também, quando a Fundação Cultural ou qualquer outra secretaria, esse mestre comparecer para repassar os seus ensinos, e essa seleção deve ser feita, então, por uma seleção criada pela Fundação Cultural para poder fazer esse reconhecimento. Então, resumindo, a Alice deve falar um pouco mais sobre isso. A lei é de reconhecimento para os mestres e mestras da cultura popular em dinheiro e um reconhecimento também titular. E eu espero, então, que essa casa se sensibilize mais uma vez, como já se sensibilizou quando a gente apresentou. Esse projeto já teve uma análise, inclusive, pela Procuradoria da Prefeitura, e tem, então, aí já uma estrada desde 2016 que a gente vem sonhando com a aprovação dela. E por isso a gente conta, então, com o apoio de cada um de vocês e com os artistas aqui presentes, Companhia Sotaque, a Maria, o pessoal da Casa das Artes que está aqui também. Aí, meu abraço e muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela fala, a senhora Lília Diniz, presidente da Casa de Artes. Para fazer o uso da fala, agora conosco, professora Regina Célia.
professora da UEMA-Sul. Vossa Senhoria está com os da fala na tribuna. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa em nome do presidente Ademar Freitas Júnior e cumprimento o plenário desta Câmara em nome do vereador Wallace, que foi o propositor desta tribuna. Mas quero cumprimentar em especial a Casa das Artes, aqui representada pela Lília Diniz, a poetisa Lília Diniz, e pela Elicleia, a jornalista Elicleia Clarícia Dalo. E quero cumprimentar todos os presentes que estão aí na galeria e que nos assistem no dia de hoje. Dia 12 de agosto, o Dia da Arte. É importante lembrar que aquilo que nos faz humanos, a primeiro sinal do humano foi sobre a questão da arte. As artes rupestres estão aí para nos dizer. A primeira manifestação de humanização daquilo que nós chamamos de ser humano foi a representação da arte, por meio da arte rupestre e entre outras manifestações. Gostaria de começar a minha fala nesse momento, que é muito difícil falar depois da Lília, que vem aqui, né? É muito difícil falar depois da Lília. Mas a minha fala é a fala da academia, nosso trabalho em relação a uma questão do patrimônio e da memória, principalmente que sou professora de História, ela precisa ser colocado em evidência para que a gente possa se reconhecer enquanto povo. A primeira questão que a gente gostaria de lembrar aqui é que a memória ela é aquilo que nos faz e que nos conecta com a realidade. Uma pessoa sem memória é uma pessoa que está... a vida ela precisa dessa questão, da memória que nos conecta com o passado. E eu gostaria de trazer aqui para a nossa fala 2 teóricos que são muito importantes para essa discussão. Eu acredito que muitos aqui devem ter já ouvido falar nesses 2 grandes teóricos, respeito, inclusive, a área de conhecimento de cada um, que talvez, pela sua área, não tenha acesso a essa leitura. Um deles é Maurice Halbach. Ele escreve um livro chamado Memória Coletiva, e esse livro ele é muito importante para quem discute memória, porque neste livro, nessa obra, Halbach nos coloca a importância da memória, das lembranças e dos esquecimentos. E é nesta perspectiva que a gente vai fazer essa discussão, porque as memórias, as lembranças e os esquecimentos, ela depende de como ela é acessada. Há uma decisão daquilo que deve ser esquecido e daquilo que deve ser lembrado na nossa sociedade. Quando a gente não lembra, quando a gente deixa no esquecimento os nossos mestres, quando a gente deixa no esquecimento a cultura popular, foi uma decisão, e uma decisão política, inclusive. Então, este projeto que se traz hoje aqui, ele é neste sentido da que a gente esteja valorizando aquele que nos antecederam. Portanto, o projeto apresentado pela Casa das Artes em 2010, um pré-projeto, ele precisa ser tramitado nessa Câmara Municipal. Porque o projeto que dá base a este pré-projeto é uma lei federal, que hoje já é uma lei federal, já aprovada em 2010, que até anotei o número da lei, que é a Lei 12.343 de 2010. Então, este pré-projeto, ele acaba trazendo da lei federal para uma lei municipal as principais questões que estão ali colocadas, que aponta para 2 rumos.
o nosso pré-projeto que estamos aqui defendendo. Ele aponta para 2 rumos. Tanto para aquilo que é o objeto central do projeto, que é o apoio à cultura, à arte, o apoio à questão da memória, para que a gente possa estar se reconhecendo como povo, que as tecnologias e as novidades que vão acontecendo no mundo, que melhora a vida de todos nós, e eu não estou aqui fazendo nenhum discurso contra isso, é importante que isso seja cada vez mais acessado e mais democratizado, essas mudanças, mas isso não pode nos deixar desconectados daquilo que foi a nossa origem. Onde estão as parteiras? Onde estão os benzedores e as benzedoras? Onde estão os fazedores de cofo, de cestos? Onde estão os boiadores? Onde estão essas pessoas? A maioria delas estão ou já morreram, ou aqueles que estão vivos estão no esquecimento. No esquecimento, inclusive, numa condição de vulnerabilidade. E legislar significa isso também. É muito difícil legislar, porque a gente parte, muitas vezes, do lugar da gente. Do lugar onde... o nosso lugar, cada um de nós, do nosso lugar. Mas o que a gente traz aqui, neste dia, é para que a gente possa ir para além do nosso lugar. E que a gente possa verificar a cidade como um todo e verificar aqueles que nos antecederam. Quando o município de Imperatriz aprova uma lei como essa, ela está dando um sinal muito grande de respeito e de humanidade. Então, portanto, essa é uma reivindicação justa e necessária para que a gente possa se conectar com o passado e possamos nos humanizar cada vez mais. Trago também aqui uma referência significativa de um autor chamado Pierre Nora, que ele fala sobre os lugares de memória. Lugares de memória, para ele, são os monumentos, as praças, os lugares onde as coisas aconteceram, que precisam ser visibilizadas para que as novas gerações reconheçam o seu passado e se reconheçam ali. Mas quando Pierre Nora fala das coisas, dos lugares, ele também está falando de pessoas, porque esses lugares e esses espaços, eles foram construídos por pessoas. Ali tem vida. Então, por isso é importante que também a gente lembre da preservação dos nossos lugares de memória e também valorizar as pessoas que nos antecederam, no sentido de dar o respeito devido a elas, inclusive condições de estarem vivas e as condições de continuarem produzindo cultura. Eu estou aqui com um texto que foi construído por Carlota Carvalho, que é uma das escritoras que eu me dedico a estudar, que ela viveu no século XIX e morreu já no século XX. E algumas publicações dela aconteceram em 1924, no Diário de São Luís. E ela escreve um texto sobre uma boiada. Não vou ler o texto, viu? O texto também está num português assim, bem arcaico e fica bem difícil. E o mais interessante que eu quero elucidar aqui nesse momento não é apenas o texto. Quando a gente lê a boiada, a gente pensa que vai falar das questões físicas, climáticas em que a boiada está, dá informações, um texto assim bem positivista na sua forma de ser. Não, a Carlota começa o texto falando do canto dos boiadeiros que vem de longe e se escuta. E como aquilo emociona toda a população do lugar que vai para os espaços mais abertos para receber os boiadeiros e a boiada que vem ali. O que a gente verifica por esse texto que a autora coloca, o quanto que por trás de cada ação do ser humano existem pessoas, existe cultura, existe arte que precisa ser valorizada. O que nós estamos apelando para essa casa hoje é um salto de qualidade para o nosso município, de aprovar um projeto que dá guarida e que responde em 2 aspectos importantes. Tanto da humanização, de reconhecer essas pessoas como pessoas importantes para a construção cultural da nossa cidade e dar a ela o devido respeito, como também de apoio à cultura, às artes,
no seu sentido mais amplo, de valorizar a memória do lugar. Eu passo a palavra agora para a nossa colega e muito obrigada por nos escutar e esperamos com o apoio de todos vocês para que esse projeto possa tramitar aqui na Câmara e que seja aprovado o mais rápido possível. Muito obrigada. Parabéns pela fala, professora Célia Regina. Agora, para fazer uso da fala na tribuna, senhora Elicleia Dalla. Se eu estiver errado na pronúncia, me corrija, por favor. Jornalista e vice-presidente da Casa de Artes. Bom dia a todas e todos aqui presentes, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Agradeço o espaço, né, que o vereador Wallace deu para a gente, o apoio da vereadora Renata. E eu quero começar me apresentando. Hoje fui apresentada como jornalista, né? Mas antes de ser jornalista, eu tive uma trajetória para chegar aqui. Eu primeiramente, sou artesã, formada pela vida. Depois eu entrei na faculdade de jornalismo, também de história, e os caminhos da vida me levaram para a produção cultural. Só que antes disso, a pessoa que hoje fala é mais a pessoa, eu acho que talvez é mais a minha criança interior, o que eu vivi no passado, que eu gostaria que se continuasse, não que precise permanecer da mesma forma, a cultura que eu vi, mas que continue, porque a gente sabe que a cultura não é estanque, né? Mas, assim, eu digo o seguinte, se hoje eu estou como estou, foi porque eu tive acesso à educação e à cultura graças aos meus pais, ao esforço dos meus pais. Eu vivenciei a cultura no meu colégio, dancei carimbó, dancei quadrilha, fiz teatro, lá nos 2 colégios que eu estudei e também lá na Igreja Santo Antônio. Eu dancei quadrilha lá na Igreja Santo Antônio, também dancei na faculdade. E aí eu vivenciei a cultura, né? Na faculdade eu aprendi as teorias, eu aprendi sobre cultura, mas foi na comunidade que eu vivenciei e vivencio a cultura. E aí, por que eu estou falando isso? Com isso, eu pergunto para vocês, depois dessa fala de Lília, depois da fala da professora Regina Célia, falando sobre memória, eu pergunto para vocês, o que é que mata um mestre da cultura popular? O que mata um mestre? O esquecimento. Mas o esquecimento pode matar um mestre, só que muitos ainda vivem na nossa memória, certo? Mas o que mata um mestre é ele nem surgir, é ele nem nascer. Como é que nasce um mestre? Ele nasce na vivência das comunidades. Ele sai lá da igreja. Hoje, vamos ver o Nildo Lima, do Boi Bem Querer. Como foi que ele começou? Ele começou de jovem e está lá, há mais de 20 anos, permanecendo no Boi Bem Querer. Olha a dona Francisca do Lindô. Hoje a família dela leva. A cultura nasce nas comunidades. E isso parece que a nossa cidade, não vou falar de todos, mas a maioria dos nossos governantes não enxergam isso. Porque a política cultural de hoje... E de antes, mas hoje a gente vê uma melhora, mas eu queria que vocês tivessem a noção do seguinte, é preciso reforçar, olhar para a cultura das comunidades, as culturas dos bairros, porque se a gente não fortalecer lá, pensar em fruição, para além da fruição dos eventos, né? O que a gente vê hoje? A gente vê uma cultura da cidade de eventos, a gente vê... tem o São João, tem o Natal, tem o Ano Novo, tem um Carnaval, ótimo, isso é ótimo. E eu estou lá participando, fui lá para o show do Vanderlei Andrade na praia, adorei, amo.
vou para o carnaval, vou para o São João, gostaria que o São João daqui fosse uma potência maior ainda. Esse ano teve a parceria, né? Só que aí é o seguinte, mas e as quadrilhas? Por que vocês acham que não tem mais quadrilha nas ruas? Não se fecha as ruas? Se teve esse ano, eu não vi. Mas quando eu era criança, eu via isso. Eu vejo só o pessoal criticando. Ah, mas só tem essas quadrilhas estilizadas, só tem não sei o quê. Eu acho ótimo. Eu não critico. Uma coisa não impede a outra. Pode ter, sim, as quadrilhas estilizadas, acho lindo, é maravilhoso. Nós somos reconhecidos nacionalmente pelas nossas quadrilhas. Mas muita gente vai lá na rede social e critica, não tem as quadrilhas de rua. Por quê? Porque não houve investimento, tanto no plano de educação dos colégios, como das prefeituras, da Fundação Cultural, de se valorizar a cultura nas comunidades. Valorizando as culturas nas comunidades com oficinas. Vamos, para além dos eventos, vamos fazer uma oficina de tambor de crioula, uma oficina de cacuriá. Vamos fazer. A Casa das Artes faz isso. Como Lília falou, faz o papel do poder público. Porque está garantido na nossa Constituição Federal que o governo tem que dar apoio, tem que dar fruição, tem que fazer investimentos nessas áreas. Então, aí eu peço que vocês olhem com carinho, né? Em vez de jogar a culpa, tragam a autorresponsabilidade, proponham leis, façam como o vereador Wallace, que está aqui apoiando, né? Lutem mesmo. Todo mundo acha bonito as quadrilhas, mas quem é que está indo fazer? Quem é que está apoiando de verdade? Quem é que está olhando para as comunidades? Quem é que sabe quais são os grupos de dança folclóricos aqui da cidade? Vocês podem me citar alguns? A gente tem o Kizomba, tem o amigo aqui, o Adilson, né? Do sotaque, né? Oi? A Casa do Hip Hop. Nós temos vários movimentos aqui dentro da cidade que são desconhecidos. Eu quero ressaltar aqui uma ação durante um elogio, uma ação que foi feita aqui durante as festas juninas, que foi antes dos shows grandes, né? Grandes assim, eu digo, e que a massa vai assistir. Teve a apresentação do Kizomba, teve a apresentação de outros grupos. Eu ouvi gente falou assim, nossa, eu nunca tinha visto o cacuriá. São grupos, gente, que existem há mais de 20 anos aqui. Boi Bem Querer, Kizomba, Boi Vitória, né? A dona Judite lá da Junina também. Nós temos vários grupos e esse pessoal só é lembrado durante o São João. Por quê, minha gente? Não é assim. Essas pessoas também são trabalhadoras. A cultura, ela tem um tempo para se fazer, para se fortalecer, para se estar. Então, eu peço, olhem para as comunidades, fortaleçam com projetos de lei. Não que não seja só... como é que eu digo? Que não fique só nesse governo. Porque com a lei a gente garante que isso aconteça nas outras gestões também. Além disso, né, dessas ações, o mais importante, o que nos falta aqui na nossa cidade são espaços culturais. Quais são os nossos espaços culturais para fruição, para ter uma formação, além do conservatório de música e do teatro? Gente, o nosso teatro a gente tem potencial para ter um teatro melhor, gente. Vocês conseguem, a gente consegue. Porque que o nosso teatro ainda está assim. O nosso teatro, ele é muito pequeno, ele comporta poucas pessoas, ele tem pouca estrutura, ele poderia ser melhor. Olha o tanto de... E não é nem municipal, né, o nosso teatro. Por que a gente não tem um centro cultural grande? Hoje nós temos o Centro Cultural Tatajuba, uma iniciativa privada, e a iniciativa do município. E lá o prédio da Caema, que é uma luta muito grande, que era para ser um centro cultural lá. Não temos, o prédio da Caema está lá abandonado. Por que o governo do estado não faz algo em relação a esse espaço?
E os outros espaços? E a espaço lá que era a Fundação Cultural, que era a biblioteca, está lá abandonado de novo. Vamos pensar nesses espaços como lugares em que que vão fortalecer a cultura. Para finalizar a minha fala, eu quero convidar todos vocês para o Festival de Cultura Popular. Vou convidar vocês para as oficinas. A gente vai ter o festival, inclusive o Festival de Cultura Popular está começando hoje. Uma das nossas primeiras ações é esta tribuna para a gente falar de cultura. A gente também vai ter oficina de literatura de cordel com João Santana e Chico de Assis, que são repentistas e cordelistas, no Centro Cultural Tatajuba, dia 22 de agosto, das 16 às 18 horas. Vamos ter também oficina de forró, shot baião, um aulão, no Centro Cultural Tatajuba, dia 23, das 9 às 11h30. Vamos ter também aulas, espetáculo de forró de Luiz Gonzaga e Marinês, a Genu, com Rony de Carvalho, mestre Genu e Lília Diniz, dia 21 de agosto, às 7h30. E, na sequência, Repentistas do Brasil, Desafios e Conquistas, com Fabiane Ribeiro e Matheus Ferreira, também dia 21 de agosto, lá no Centro Educa Mais Nascimento de Moraes, no bairro Bacuri. E o auge do nosso festival, nós vamos ter shows abertos, lá na Praça da Bíblia. Dia 23 de agosto, às 7 horas, os poetas declamadores do Maranhão e do Distrito Federal, o grupo Salambisco de Montes Altos, mestre Genu, que é o nosso mestre homenageado, mestre sanfoneiro, o Ritual da Morte do Boi com Boi Bem Querer, a Arte Junina, lá de Montes Altos, Chico de Assis de João Santana, do Distrito Federal e do Rio Grande do Norte, Pedro Bispo Sanfoneiro, aqui de Imperatriz, e as Tucanas, um grupo de mulheres forrozeiras lá de Araguaína. E, para encerrar, no domingo, também teremos poetas declamadores. No domingo começa às 18 horas e vai até às meia-noite. Na sequência, temos a Passagem do Estandarte. O mestre homenageado desse ano vai passar para o próximo homenageado, que vai ser o da sexta edição, né, que vai ser a mestra Judite. Vamos ter Chico Cruz e o grupo Candeeiro, de Açailândia, Fabiane Ribeiro e Matheus, a Fabiane Ribeiro aqui do Maranhão, e o Matheus de São Paulo, Gustavo Sanfoneiro, aqui de Imperatriz, e a Daniela Santana, aqui de Imperatriz. E aí, com isso, eu quero mostrar para vocês, a nossa programação é uma programação que visa a formação de público, a formação de pessoas para aprender o ofício das artes através das oficinas. Tem os eventos, tem o espetáculo também, tem o debate público aqui na tribuna e também tem a passagem de saber através da oralidade com as aulas espetáculo. Então, eu deixo aqui o convite a todos, prestem atenção aí nas redes sociais da Casa das Artes, que é Casa das Artes ITES, para vocês ficarem sabendo da programação, e peço o apoio de vocês divulgando e participando e convidando a comunidade de vocês. E, principalmente, coloquem em ação, nos escutem, dialoguem com a Fundação Cultural, para a gente ter a nossa fruição da cultura popular, né? A gente está vendo aqui que a gente está tendo os eventos, mas as outras partes estão ficando para trás. Vamos, então, a resumo do meu pedido é esse. Né? Cadê os espaços culturais? Cadê a formação de público? Cadê esse olhar para a cultura popular, valorizando as nossas comunidades, os fazedores de cultura aqui da nossa região? Não é só durante São João. Também tem outros tipos de cultura e é durante o ano todo e deve permanecer com uma política pública que funcione de janeiro a dezembro, de janeiro a janeiro. E é isso. Obrigada. A gente agradece, senhora Licleia Dalla, pela palavra. Agora, para fazer uso da fala,
senhor Adonilson Lima, secretário adjunto de governo do município de Imperatriz, historiador e sempre vereador desta casa. Vossa Excelência está com o uso da fala. Nosso tempo já está bastante curto para fazer uso da fala, mas como nosso amigo Adonilson Lima tem um dom da oratória, ele consegue utilizar bem o tempo. Com a palavra, Adonilson Lima. Presidente, prometo que serei sucinto no meu debate aqui. Eu quero, mais uma vez nessa casa, parabenizar a iniciativa dessa temática, agradecer todos os vereadores e vereadoras, ao presidente Ademar e também ao Wallace e à Renata, que foram os proponentes dessa iniciativa, porque, de fato, é uma iniciativa popular. E como essa casa se propõe a ser sempre a casa do povo, é aqui que, de fato, deve ecoar os grandes debates para toda a cidade de Imperatriz. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo todos os vereadores e vereadoras. Em nome de todas as mulheres, eu saúdo aqui a nossa líder do governo, Raimara Lima, e também a Casa das Artes, que faz desse debate sobre a cultura uma espécie de guardião do movimento mais central da nossa gente. Nós teremos agora no dia 23 e 24 o nosso grande festival de cultura, que faz com que, de fato, a cidade possa pensar e repensar o saber, o fazer, o entrelaçamento de todas as atividades culturais. E da nossa parte, conversando sempre com o nosso prefeito Rio do Amaral, a ideia de apoio, a ideia de incentivo, a ideia de auxílio e, principalmente, a ideia é de participação. Portanto, aqui, da nossa parte, esta relação de parceria, ela é sempre muito frutífera e nós sempre vamos defender isso como membro da gestão municipal. Senhor presidente, nós temos um debate acumulado que foi colocado aqui pela Lília e por todos aqueles que representam a cultura, a Clarícia, a professora Regina aqui, que é um debate de um PL de muito tempo, que esbarrou num problema de ordem procedimental que envolve o impedimento desta casa no que diz respeito a criar despesas no orçamento da prefeitura. Mas o inverso pode ser feito. E não foi feito à época por ausência de sensibilidade, que nesse momento nós encontramos aqui, tanto na gestão do prefeito Rio do Amaral, como na gestão do presidente Ademar, esse encontro de sensibilidade. São filhos dessa terra, nasceram nesse chão, têm formação na área de ciências humanas, compreende a importância desse projeto de lei, que é fazer um resgate de sobrevivência daqueles que são os verdadeiros guardiões da nossa cultura. Fazer valer um projeto de lei que auxilie no final da vida por parte do poder público. Portanto, é uma espécie de benefício coletivo para todas essas pessoas. É, na verdade, senhor presidente, um direito, inclusive, porque a nossa Constituição estabelece o direito à cultura. A nossa Constituição estabelece que a cultura deva ser ou deva ter a participação de todos. Então, a cidade de Imperatriz, nesse momento, vereador Adriano, ela não inova. Na verdade, ela entra no caminho das grandes cidades progressistas desse país. Criar um projeto de lei, fazer com que ele seja aprovado aqui nesta casa, dando um benefício de maneira com muita lisura, organizando os mestres e mestras de cultura que podem participar, mas, acima de tudo, que tenham, por esse auxílio do município, uma espécie de compensação. A compensação por tudo aquilo que fizeram. Senhor presidente, nós temos ao longo desse país um processo de reparação histórica de muitos setores, a começar das mulheres, dos homossexuais, dos pretos e pretas desse país. Mas há também uma necessidade de reparação histórica com aqueles que são os verdadeiros fazedores de cultura da nossa gente. Foi dito aqui
é o fazedor de canoa, é o sanfoneiro, é a benzedeira, é o que faz o cofe e um jacar. São essas pessoas que com o saber constrói e sempre construíram a história desse país. Este parlamento não deve e não deverá se furtar de aprovar um projeto de lei que deverá chegar a essa casa enviado pelo Executivo, para que a gente possa fazer a contemplação dos mestres e mestras e, acima de tudo, fazer uma belíssima homenagem a todos aqueles que pensam e fazem cultura na nossa cidade. Viva a cultura de Imperatriz! Obrigado. Parabéns a Adonilson Lima pela fala, a todos que fizeram uso da fala nesta tribuna popular. Eu aproveito o momento para registrar a presença do Pedro Bispo, grande sanfoneiro da cidade, que aqui foi citado. Seja muito bem-vindo, como sempre, a essa casa. Nosso amigo jornalista Carlos Lim, também participando aqui desta tribuna popular. Abro agora a fala aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, para poder falar sobre o tema da tribuna. Vereador Wallace Oliveira, com o uso da fala. Vereador Wallace vai fazer uso da fala na tribuna. Quase, né? Bom dia, Imperatriz. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, Lília, Adonilson, Regina. Muito obrigado pela participação de vocês nesse debate, que é muito importante para a cultura da nossa cidade. Sempre quando trago pauta cultural para essa casa, para ser debatido, e quando esse conteúdo ganha as redes sociais, muita gente questiona: tem muita coisa mais importante para esse vereador se preocupar, e ele está se preocupando com cultura. Porque tem infraestrutura, tem educação, tem saúde. E essa fala é uma forma de orientar a população para que acompanhe o mandato desses vereadores aqui, para que acompanhe o trabalho feito dentro dessa casa. Trago cultura, porque eu sou um representante legítimo da cultura, sou um fazedor de cultura. E, às vezes, até de forma ríspida, eu falo para essas pessoas e em um mecanismo que tem todas as informações necessárias. Às vezes a pessoa nem sabe o que é cultura. E eu falo: dá um Google, procura. E eu vou ler para vocês o que é cultura. Cultura é um conceito amplo que se refere ao conjunto de tradições, costumes, valores, crenças, conhecimentos, arte, a forma de comportamento que caracteriza um grupo social específico. É a maneira com que o mundo sendo transmitido da geração em geração. Está aqui. É simples entender. A nossa existência é cultural. A nossa existência é cultura. E ver esse empenho da Lília, que é uma grande artista da nossa cidade, em contemplar pessoas que contribuíram com as nossas existências, com as nossas vidas, é de uma alegria. E, ao mesmo tempo, eu me questiono: quem irá vir depois de Lília? Quem ocupará esse espaço depois de Wallace, que também contribuiu com a cultura dessa cidade? Como vamos fomentar? Como vamos passar essa mensagem? E como vamos contemplar para que essa existência seja, de fato, uma história, um gancho de história para a nossa cidade? Parabéns, parabéns a Adonilson, parabéns a Regina, parabéns a todos vocês. E vamos, sim, transformar a cidade em todas as áreas, porque essa casa está aqui para isso. Mas nós nunca podemos esquecer que a cultura é um pilar social de formação, de ensinamento e de preservação das nossas memórias. Obrigado. Parabéns, vereador Wallace Oliveira. Jesus da fala. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores, senhoras vereadoras. A palavra, vereador Rodrigo Brasmar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao dispositivo que está compondo com grande conhecimento, não é? Uma pauta tão importante para uma sociedade. Eu vou, professor Adonilson, mestre Lilian, está aqui dando uma fala em cima do que eu acredito que realmente é preciso ser feito. Na segunda maior cidade do estado do Maranhão, não se pode, senhor presidente, a gente ter uma LOA de aproximadamente quase 115 milhões quando se fala da Secretaria de Estado de Cultura do estado do Maranhão, e a segunda maior cidade do Maranhão só existe hoje um grande São João que ainda não tem nem como se equiparar ao que é feito na capital, porque lá são 60 dias, aqui são 3 dias. Como diretor de cultura do estado, eu consegui resgatar essa cultura, aonde a última vez que tinha tido um São João à altura dessa cidade foi no governo Flávio Dino. E a gente conseguiu resgatar. E hoje está aí, ao longo desses últimos anos, se comprovando que Imperatriz merece muito mais. Quando se trata do Lava Prato, que foi um projeto também que eu estava lá à frente da diretoria de cultura, a gente conseguiu mostrar que Imperatriz tinha força cultural, tinha fazedores de cultura e tinha mercado para poder, hoje, já ser o maior lava-prato do Maranhão. Mas não se tem como se fazer e se tirar do papel os discursos que a gente ouviu hoje, se esta casa, se o Executivo, se a Agensul, que hoje tem um presidente, se os atores políticos não levantarem uma voz e falar que não se aceita mais o que se é feito com a cultura da segunda maior cidade. Quando a gente vem para a Lei Paulo Gustavo, para a Lei Aldir Blanc, a gente sabe que muitos fazedores de cultura que realmente precisam desse incentivo, eles não são contemplados. E chego aqui até fazer denúncia, que muitos estão sendo contemplados agindo de má fé, com essa lei que ela vem justamente para incentivar, apoiar esses fazedores de cultura que estão lá na ponta abandonados, que não têm condição de realmente fazer a verdadeira cultura. Então é isso que a gente tem que, junto com o discurso, tratar aqui nesta casa. Porque muitos e muitos outros anos a gente discutiu e falou dessa pauta técnica, mas só vai se ter uma resolutividade se houver uma pressão e uma cobrança política. Então, isso aqui, Sargento Adriano, é algo que, infelizmente, a gente vê muito discurso e pouca ação. E hoje, depois de ter exercido uma responsabilidade muito grande, porque eu vim substituir nada mais, nada menos do que essa mulher aqui, a Lília Diniz, que tem uma história na cultura de Imperatriz. Mas eu vou e lhe pergunto, fora o salário de R$4.000, e um desejo no coração de fazer cultura de verdade nessa cidade, me diga o que a Lília teve e o que o Rodrigo Brasmar teve. Eu ainda fui mais feliz, porque eu tive parceiros vindo da área privada e a gente conseguiu mostrar que era preciso fomentar a cultura aqui. E aí eu também não vou ser injusto. O governador deu esse incentivo, mas ainda é muito pequeno, Rosângela Curado, quando se trata da riqueza cultural que essa cidade tem. Então, eu acredito que essa pauta aqui de hoje, ela tem que reverberar, líder de governo Raimara, nos 4 cantos dessa cidade. Porque até mesmo para se fazer um simples carnaval aqui, se apoiar os blocos, para poder fazer a Simone da Sari, aquela cultura, se manter viva, é passando o pires na mão, é pedindo favor a um, pedindo favor a outro. São a classe política, a nossa classe política,
que só incentiva, destina emenda, ajuda, se tiver um apoio político, mantendo o fazedor de cultura refém do voto de cabresto. Então, nunca vamos elevar esses índices, professor Adonilson, professora Lília, se a gente não fizer uma cobrança verdadeira aos políticos que têm a responsabilidade de destinar um pouco desse recurso para a segunda maior cidade do estado do Maranhão. E aí eu pergunto, Raimara, por que isso não se faz aí, Adonilson? O executivo, um projeto com a Câmara Municipal e uma das pautas a ser debatida com os próximos candidatos a governo do estado é esse olhar para a cultura. Porque a gente mostrou que através de um lava-prato se investiu 2 milhões, 3 milhões, a gente alcançou 15, 20 milhões. Não é à toa que através desse projeto que ele não simboliza a cultura da nossa cidade num todo, mas ele mostra a nossa força. Porque a gente conseguiu resgatar a Açailândia, Davinópolis, Governador Edson Lobão, todas essas cidades foram lá, através do incentivo do governo, João Lisboa, e foi um sucesso, gerando emprego, renda, economia e uma parte da cultura. Mas aí eu vou e pergunto, o Adilson que está ali, à frente de um grupo que tem uma história na nossa cidade, pergunta como é a vida dele anualmente, pergunta como é que ele faz, como os quadrilheiros, que são eles que fazem a quadrilha, a cultura junina da nossa cidade, para poder ter direito a um ônibus, teve que vir aqui fazer uma tribuna popular. Até quando essa casa que realmente tem representantes que acreditam na cultura vai ficar só no discurso? Tem que haver cobrança, rapaz. Porque é só assim que a coisa vai acontecer. E uma das pautas como saúde, educação, infraestrutura, tem que ser tratado com seriedade. Não tem que se chegar uma professora Lília, uma mestra como é a Lília, e você, para poder resgatar um arraiá da dona Lindô, que tem uma história, a gente, como diretor de cultura, não teve incentivo de nada, Raimara. Que carrega uma história, uma mulher que viveu para a cultura da nossa cidade. Então, a minha fala de hoje é que ainda é muito pouco quando se trata do incentivo à cultura, seja na esfera executiva municipal ou na esfera estadual. Imperatriz e a cultura da nossa gente merece mais representatividade. E eu acredito que é com esse discurso e com essa forma de tratar a cultura que vamos conseguir tirar do papel o discurso de muitos anos que, de forma triste, a gente vê, passa ano, sai ano, é o maior bloco da história aqui de Imperatriz do Imprensa, o bloco lançando nota, faltando uma semana que não vai poder sair porque não teve ainda o incentivo confirmado. Quando a gente vai para as quadrilhas do mesmo jeito, aí eu não vou nem falar da cultura popular, porque a Lília é prova viva disso aí. E como essa cultura ela não é fomentada nas escolas, como ela não é fomentada no meio da sociedade, é como o Alas falou. Daqui um dia, a Lília vai ser uma pessoa que, quando um jovem de 5, 10, 15 anos, se perguntar quem foi a Lília, pela falta do zelo com a nossa cultura, vão fazer igual hoje. Se a gente for no Santa Terezinha e o professor Adonilson chamar os alunos de 15, 20 anos e perguntar quem é Frei Epifânio, muitos deles vão pensar que foi um jogador de futebol, porque é assim que a política trata a nossa cultura. Muito obrigado a todos. Pois pela fala, vereador Rodrigo Brasmar. Palavra franqueada às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores. Deixar aqui a nossa gratidão por receber a senhora Lília Diniz, professora Célia Regina, jornalista Elicleia Dalla e Adonilson Lima, que vem falar aos vereadores e à cidade de Imperatriz sobre esse projeto, né, de tesouros vivos que reconhece e valoriza os mestres e as mestras da cultura popular. Uma reflexão que fica à cidade de Imperatriz para a valorização
da cultura popular. Podermos reconhecer aqueles que fazem a cultura todo dia e por muitas vezes ficam no anonimato, mas que se não fosse esses fazedores de cultura, nós não teríamos uma história bonita a ser contada. E hoje tive a oportunidade de estar ali na obra da nossa Catedral de Fátima e observar a preocupação do Bispo Dom Wilson. De cada detalhe da obra conta um pouco da história de Imperatriz. E lá terá um espaço reservado contando a história da fundação da cidade de Imperatriz, daqueles que ajudaram a construir a igreja, enfim, uma memória, uma cultura da cidade de Imperatriz que busca ser preservada, e essa memória e essa cultura que hoje é colocada aqui nessa tribuna popular com aqueles cidadãos simples no dia a dia e que fazem e fizeram muito pela nossa cidade. Parabéns por trazer esse tema, essa tribuna popular no dia de hoje. A Câmara Municipal de Imperatriz agradece às senhoras e os senhores por compartilhar esse conhecimento conosco. E pedir ao Fábio que coloque aí, eu mandei aí, Fábio, tá aí coloque na tela, que é o convite do evento da Casa da Cultura. Se tiver o áudio, pode colocar, no dia 23 e 24 de agosto, na Praça da Bíblia. Grande amor do meu sertão pernambucano, e se a safra não atrapalhar meus planos, meu seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalhar meus planos, que guia doutor vigário, vou casar no fim do ano. Aí, já fica aí o Instagram para aqueles que puderem seguir, compartilhar e divulgar o evento, que é um evento promovido pela Casa da Cultura, fazendo cultura por nossa cidade. Nosso muito obrigado pela vinda das senhoras e dos senhores nesta manhã. E dando continuidade à nossa sessão, fiquem convidados para participarem da sessão conosco. E dando continuidade... Senhor presidente, questão de ordem. Vamos convidar o pessoal da tribuna para uma foto? Vamos. Vamos convidar os colegas aqui para fazermos o registro desta tribuna popular e uma foto oficial. Aos que fizeram uso da fala aqui, puderem se posicionar aqui na frente conosco, e os colegas vereadores também, para registrarmos esse momento, antes de darmos seguimento à sessão.